Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre um livro que eu terminei de ler faz pouco tempo e eu li em dupla. Vou contar mais um pouquinho pra vocês lá na frente. E foi um livro que eu gostei bastante. Não tem resenha no Scoob, não tem resenha no YouTube, não tem vlog, não tem nada, nenhuma referência que depois eu fui buscar pra ver o que eu tinha captado da história, pra ver se era isso mesmo, mas não tem nada. Pelo que eu entendi, pelo que eu vi ali na informação, ele foi lançado em julho. Mas eu não tinha nem visto o lançamento dele, tá? Porque eu tô de olho, na verdade, em outro lançamento dele, né? Que é o Gentileza. E esse, assim, caiu de paraquedas. E aí, falei pra Denise, que também gosta, daí demorou, vamos ler junto, e a gente lê no e-book mesmo, tá? Que é essa capa que eu achei ela muito bonita, aliás, muito chamativa e que tem tudo a ver com a história. Uma xícara ali e um olho dentro tem tudo a ver, tá? E eu venho gostando bastante dos livros do Advaide, só que são livros que não são para todo mundo mesmo, tá? Ele é muito diferente, sabe? Mas é que ele escreve muito bem. Deem a oportunidade para vocês lerem outras obras dele. E o mais famoso mesmo, que é o Deixa Entrar, né? Eu não li, porque tá muito caro, né? Ele relançou, mas tá o valor muito alto. Mas enfim, gente. E aí, ele é um livro que não é muito... Ele tem 190 páginas, se eu não me engano, a edição física, tá bom? Mas vamos lá então sobre a premissa e o que eu achei da história. Logo ali no começo, quando apresenta a obra pra gente, já tem um texto que fala assim: o que faz com que uma pessoa se apresente constantemente para uma câmara em vez de viver? Com humor sombrio, sátira e terror, John Advide retrata primorosamente o nosso tempo. Nessa nova obra, anuncia a nossa obsessão pelas redes sociais e reality shows, em um tempo no qual estamos sempre à espreita, trazendo à luz questionamentos como o que acontece com a realidade quando a retratamos constantemente e quando a observamos em vez de viver. E é justamente essa crítica que ele traz nesse livro. Foi o livro mais diferente nesse aspecto, assim, de que ele colocou uma crítica social, ele colocou alguma coisa pra gente pensar. Coisas que estão acontecendo no mundo de hoje, um tema muito atual, né? Que todo mundo em algum momento vivencia ou vê alguém passando por isso, que são os reality shows, né? A exposição extrema o tempo todo, aquela necessidade de você expor as redes sociais. As pessoas não vivem mais sem expor a vida para os outros, né? Esse excesso de câmera, não só em reality shows, né? Mas na fama e tudo mais. Mas aqui ele vai voltar para aquele nicho de programas que gravam a rotina de famílias, né? Aqui a gente vai ter uma família que tem até o nome do programa, se eu encontrar aqui eu leio para vocês que eu já não me lembro, que é, na verdade, desses reality shows aí que gravam a rotina ali da família. Então você tem a mulher, a mãe, tem o marido e tem os 2 filhos. E aí é um programa todo roteirizado, todo voltado para a rotina, tudo é extremamente calculado e planejado para que seja atraente e que dê audiência, né? Enfim, o que importa é chamar a atenção. Nem que às vezes precisa ter muita mentira, muita armação. E aí ele vai falar muito sobre isso e o que esse excesso de exposição que essas pessoas se submetem, né, a troco de fama e de dinheiro, pode causar ao cérebro, tá? É só vocês prestarem um pouco mais atenção nesses reality shows aí aqui no Brasil mesmo, que vocês vão perceber que já teve uns casos assim, onde a pessoa, ó, despirocou, tá? E acontece, viu, gente? Então aqui a nossa protagonista, de repente ela começa, ele é narrado em primeira pessoa, isso é muito importante falar aqui. Lembra que a gente não dá pra confiar em narrador em primeira pessoa. Então ela fala o que quer, da maneira que quer, dela e dos outros. Então, primeiro ponto, é em primeira pessoa.
Então, ela vai contando pra gente a rotina daquela família e você vai percebendo que ela vai ficando completamente louca. Não é nada com nada, ela começa a ver coisas, ela começa a achar coisas e a gente não sabe se é verdade ou não. Só que daí realmente ela sai fora da casinha. E é muito interessante é que ela fala dela mesma, como será que eu estou enlouquecendo? É um monólogo, né, dela ali falando coisas completamente sem sentido. E são personagens detestáveis, você, como é ela falando, então ela fala o que ela quer do marido dela, né? Então ela vê alguma coisa, mas tem uma hora que a gente acha que será que ela tá vendo mesmo? Nem ela sabe se ela realmente viu aquilo. Despirocou completamente a mulher. E aí ele vai entrando nessa hipocrisia, né? De como as pessoas mentem demais em frente às câmeras e nas redes sociais para ser politicamente correto, para ser interessante para a audiência, para não ser cancelado. Então, exatamente tudo é controlado, a produção manda em tudo, né? Só ela fala ali uma parte que só na geladeira, no refrigerador da casa dela, é que não tem a intromissão da produção. Então as coisas, na verdade, começam a se misturar. Realidade com entretenimento, né? Com mentira ali. Então as coisas se misturam tanto que ela já não sabe mais e a gente também não sabe o que é o que. Tem uma parte que a enteada, que não se dá muito bem com ela, aliás, que é adolescente, tá para tirar a carteira de motorista. E a produção, ao invés de colocar o pai para poder ficar com a menina e fazer algumas aulas com ela, a produção manda justamente a nossa protagonista, que não se dá bem com essa menina e que ela também não sabe dirigir muito bem. Ou seja, para acontecer uma briga, um acidente e dar mais audiência. Então, quando elas estão lá aprendendo a fazer aula, a menina se assusta ou fica com medo, ela bate na lateral de outro carro, né, e arranha. E aí a protagonista começa, a Eide, o nome dela, começa a gritar com a menina, mas foi tudo planejado para que ela estivesse ali, né, e que ela fosse induzida a ficar brava com a menina, algo assim. Só que daí depois ela vai descobrir que o acidente, o descontrole da direção da menina foi tudo proposital. Então ela mesma já não sabe o que é roteiro, o que é um acidente, o que é real. Ela fica completamente maluca. É aí que o Advaide, mais uma vez, não vai entregar nada de bandeja pra gente. É um livro que eu acho que ele termina em aberto, porque ele não vai nos explicar, ele vai fazer essa crítica, né, o que acontece no cérebro do ser humano quando ele se expõe tanto, de uma forma tão constante e exagerada, ele vai se desprendendo da realidade, ele já não sabe mais nem quem ele é e quem são as pessoas ao redor dele. E para ele voltar, e para as pessoas entenderem o que está acontecendo com ele, o que é isso? E ele também coloca uma síndrome ali, para que essa personagem conta pra gente que ela tem, que é uma síndrome específica, tem um nome lá, eu não vou contar porque daí é spoiler, e ela também tem uma doença genética que ela traz. Então a gente pensa, isso é proveniente já do início da doença, esse delírio, essa demência que ela vem sofrendo, ou realmente, o que é isso, né? Ou se realmente existe um elemento de terror sobrenatural. Na sinopse, não tem como eu puxar aqui pra vocês no Kindle, vou ver se eu consigo achar. Mas a sinopse fala assim, que é uma mulher que faz parte de um reality show com a família, etc, etc, que daí hackers invadem o sistema da produção. Eu não sei onde que tem esse tal de hacker, que nem eu e a Denise a gente achou. Eu fiquei esperando o tempo todo a hora que ia entrar esses benditos desses hackers. Hey, hackers. E não tem. Não sei quem que foi que leu a sinopse e achou, me conta pra mim. Eu não vi. Fiquei esperando, tá? E aí, gente, é nessa espiral de loucura.
São personagens detestáveis, porque daí é tudo sobre o olhar dela, então o marido também não vale nada. E aí vai ter sim um elemento de terror, um gore ali, porque o Advaide vai ter. Se você for ler um livro dele, pode ser doidão, pode ser uma viagem, uma brisa, pode ter crítica social que seja, vai ter o terror ali, tá bom? E aí o final ele fica em aberto. Se você quiser, você pode ter várias teorias, não existe o certo e o errado, existe pontos de interpretação. Então, e eu conversei com a Denise, né? Assim, não é uma coisa muito fácil de entender onde ele quis chegar com isso. Mas, em resumo, eu entendi. Aí o resto e a interpretação do final fica a critério de cada um. É um livro quase que eu dei 5 estrelas. Vale muito a pena a mensagem que ele passa. Pra quem gosta de livro diferentão. Esse autor, gente, ele é muito original. Em todos os trabalhos dele, isso eu acho incrível, sabe? É muito diferente, mas é muito fora da caixa, sabe? Então você não pode ligar muito não, assim, você tem que ir já sabendo que ele é um escritor fora da casinha, fora da caixa. Eu adoro, por isso que eu e a Dê, a gente quer ler todos os livros dele, tá? Então, gente, realidade é sobre isso. É uma crítica sobre esse excesso de exposição absurdo, essa hipocrisia. Tem uma cena que ela fala, né, que ela tá conversando ali, eu não me lembro se é com a filha, eu acho que é com a produtora, uma mulher ali da produção, e ela tá falando assim, né, internamente, que ela não pode falar tudo que ela pensa, porque tudo pode gerar um cancelamento e um impacto e destruir o programa, né? Então, ela fala que ela gosta de maquiagem, mas ali ela, pensando com ela gosta de maquiagens que testam em animais. Sim, e que especificamente em coelhos ela prefere. Só que na internet, no programa, ela tem que falar que ela só usa produtos que não são testáveis em animais. Entende? E daí pra frente toda a hipocrisia. E você pensa também, eu pensei de tudo, será que ela tá escrevendo uma história, um próprio roteiro dela? Porque ela era escritora e o marido dela era ator de Hollywood. Até que não deu mais certo, ele foi convidado para fazer esse reality show aí. Então, ele é ator, ela já foi escritora, ela tem uma imaginação, né? E você não sabe se ele tá mentindo quando ela enfrenta ele sobre algumas coisas, sabe? Porque ele fala não, que não, mas ele também é ator. Então, assim, fica da interpretação de cada um e o que a gente tira do objetivo da história, né? A finalidade aí, o que o Advaide tentou passar pra gente. Eu gostei do livro, tá, gente? Mas, assim, muito nichado, tá? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos aqui sobre o que é o livro. E depois eu volto, então, com mais resenhas e mais livros desse sueco, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais tarde, então.